De volta com o nosso programa Com Tudo Posso, que olha, daqui a pouquinho já vai entrar em clima de Páscoa, hein? O artesanato de hoje está completamente especial, uma técnica diferente, direto da Lituânia. Você vai aprender a fazer esses ovos pintados, coloridos. Olha que mesa bonita para sua casa, para o seu espaço, já entrar no clima dessa grande festa. Para completar, tem a nossa culinária. Hoje, mini ovos de colher. Olha que delícia, que saboroso. O chefe Roberto Kiss vai ensinar você a preparar, a fazer essa delícia. E, é claro, pensar também em ganhar dinheiro. Isso também é importante, hein? Mas agora nós vamos dar continuidade à série sobre educação. E nossa pauta de hoje é a criança especial e a escola. Vale lembrar que a criança com necessidades especiais, além do direito, tem a necessidade de cursar uma escola normal. Culturalmente, a escola é uma representante da sociedade. Portanto, alguém que frequenta a escola se sente mais reconhecido socialmente do que aquele que não frequenta. Mas sabemos que existe preconceito quanto ao deficiente, seja qual for o problema ou o grau de sua deficiência. E nós estamos recebendo o advogado e doutor em Direito do Consumidor, Arthur Rolo, que vai falar sobre os direitos das crianças especiais no que diz respeito à escola. Você pode e deve participar, é só escrever para a gente, tudoposso@redefamilia.com.br. Doutor Arthur, bom dia. Bom dia, Seja Rafael. bem-vindo. Obrigado É um prazer pela presença. estar aqui. Criança especial. Como que eu posso identificar essa criança, né? Quais as características? Como que a própria escola hoje, ao receber essa criança, ela identifica que ela seja uma especial? Tem diferentes níveis. Esse caráter especial, essa condição especial da criança, ela pode decorrer de uma dificuldade de aprendizagem, que pode ser menor ou pode ser maior, pode decorrer de uma condição de deficiência da criança, pode ser uma criança surda, uma criança que tenha problemas visuais, enfim, tem uma gama de uma criança cadeirante. Então, para cada tipo de condição da criança, vai haver uma necessidade de adaptação da escola. Lembrando o seguinte, a escola tem que se adaptar à criança e não o contrário. A criança tem que ser integrada ali, é como se ela fosse apenas mais uma. Não? O tratamento a ser dado para a criança é uma condição especial que facilite a aprendizagem, que promova a sua integração com as demais crianças, mas sem um atendimento, assim, sem uma discriminação ali no conjunto. É como se fosse mais um. Agora, doutora, há 10 anos, pelo menos, esse processo de inclusão era algo que a gente não ouvia falar com tanta frequência, né? O que avançou quando a gente fala na presença do aluno especial dentro da escola? Bom, a Constituição Federal de 1988, ela já assegura, tem lá expresso a educação. Já estava lá em 88. Já estava lá em 88. Só que o que aconteceu? Isso na prática, entre estar na Constituição e virar a prática, demorou bastante tempo. O que tem acontecido, eu acho que uma maior conscientização no geral. A gente vê hoje nas ruas as calçadas melhor adaptadas, mas tem muito edifício, por exemplo, na área jurídica, tem advogado cadeirante que não consegue ainda entrar no fórum. Então, os próprios prédios públicos ainda não estão adaptados. Muitas escolas não estavam adaptadas, só que agora, com a legislação, tiveram que se adaptar, instalar elevadores para que crianças cadeirantes... Outro dia eu estava num colégio e eu vi uma criança cadeirante participando da aula de educação física. Isso é fundamental, tem que ter uma adaptação, mas ela estava lá no meio das outras crianças na cadeira de roda participando. Então, isso que é fundamental. Então, mudou a legislação, mas eu acho que mudou muito esse processo de conscientização e os próprios pais, no caso das crianças, as próprias pessoas com deficiência estão conhecendo mais os seus direitos e exigindo mais. Mas, doutor Arthur, adaptar a escola fisicamente até que parece fácil. Você contrata um pedreiro, faz uma rampa, cria o elevador. Não é fácil porque tem determinadas escolas que são construídas há anos. Tem, por exemplo, colégios antigos tombados que têm dificuldade para ser adaptado. Então, não é... E tem colégio também que não quer, pura e simplesmente, se adaptar. A gente vê isso também. Tá, mas do lado a gente tem adaptação física. Mas não é só isso que basta para a escola. Ela tem que se adaptar em que processo? Não, no processo educacional. Quando a gente fala
Hoje em dia, essas questões de aprendizagem, elas dependem de uma capacitação do professor. O professor precisa estar capacitado para pegar aquela criança que tem uma dificuldade de aprendizagem e levá-la junto com o restante da turma para que ela siga o seu processo evolutivo o mais próximo possível da média da turma. E isso tem deficiências de menor grau e deficiências de maior grau. Apenas em último caso, a criança vai para uma escola especial. Mas isso, o que vai determinar não é chegou, entrou na escola, não, vai para a educação especial porque aqui não é seu lugar. Não é isso. Isso é uma discriminação ilícita. A criança ela só vai ser remetida a uma escola especial depois que ela não conseguiu permanecer na escola e alcançar os objetivos naturais de um processo evolutivo. O interesse que predomina não é o da escola, é da criança. Existem muitos casos, a criança, no período universo escolar, ela fica na escola normal e depois ela vai para a escola especial. Né? Ela completa a sua atividade. Isso né? é possível, mas sempre a prioridade é a integração na escola comum, seja particular, seja pública, que são obrigadas. Às vezes tem casos de recusa de matrícula de criança, e a gente está falando de criança especial, mas às vezes a criança tem, por exemplo, diabetes. Então, já tem caso de recusa de criança... Porque a criança tem diabetes e recusa? A escola recusa porque não sabe como cuidar, tem medo da criança. Uma criança diabética pode ter hiperglicemia ou hipoglicemia. Ela pode ter um excesso de açúcar ou um açúcar em falta. E aí, às vezes, a escola não sabe lidar com isso, não tem um ambulatório capacitado. Tem colégios maiores que tem, inclusive, ambulância UTI dentro da estrutura do colégio. Tem médico de plantão o tempo todo, mas escolas menores não tem. Aí eles preferem recusar porque eles ficam com medo de, num eventual problema no socorro dessas crianças, haver a responsabilização do colégio. Tá, e os pais, numa situação de recusa, o que devem fazer? Porque a escola também não pode recusar. Não pode, por simplesmente recusar. O que os pais devem fazer é denunciar, reclamar nos órgãos de defesa do consumidor, reclamar no Conselho Estadual da Educação e, eventualmente, até ingressar com uma ação judicial para obrigar a escola a matricular. Agora, cá entre nós, obrigar uma escola a matricular a criança pode criar lá um determinado constrangimento. Então, o que não deveria acontecer, mas que na prática vai acontecer. Pode gerar consequências aí na educação da criança. Então, eu acho que é procurar, se a escola está recusando, mostra que não está capacitada, que não merece ter aquela criança matriculada. Eu procuraria uma escola melhor e denunciaria essa escola no Conselho Estadual de Educação e para que a recusa não passe em branco. Os professores estão preparados para essa realidade? Ou pelo menos assim, ao longo do tempo, eles vêm mudando a sua realidade para receber esse aluno? Eu sou professor universitário e o que acontece? Não tem uma capacitação, eu não tenho uma capacitação. Eu posso ter, por exemplo, um aluno cego em sala de aula. Eu nunca tive, eu dou aula aí há 15 anos, eu nunca tive um aluno cego. Mas pode acontecer. Pode acontecer. Outros colegas meus já tiveram. Eu já tive muitos alunos cadeirantes, isso é relativamente normal, com problemas de locomoção, mas não cego. Eu por exemplo, me reconheço com dificuldades eu vou ter que me adaptar. Se eu tiver um aluno cego, eu vou ter que me adaptar. Então, por mim, eu já percebo que falta capacitação dos professores desde o ensino infantil até o ensino universitário. Precisa ter material didático adequado, precisa ter para cada tipo de dificuldade, para cada tipo de deficiência. Se é uma criança, por exemplo, surda, tem que ter intérprete nas aulas, junto com o professor. Não há que se exigir que o professor seja professor e seja intérprete. Então, a escola, conforme a necessidade, garantir uma segunda pessoa ali dentro da sala de aula. Segunda pessoa que funcione como intérprete. Tá. E quem vai custear essa segunda pessoa? Como funciona? É a escola. A escola custeia. Inclusive, já houve casos aí de escola falar: tudo bem, eu aceito a matrícula do seu filho, só que
eu vou ter que colocar mais uma pessoa, isso vai ter um custo, então eu vou cobrar do seu filho. Não, isso tem que ser jogado no gasto global da escola e dividido igualmente no custo para todas as crianças. A criança vai pagar exatamente a mesma coisa. Ah, não, a criança, você tem um filho surdo, você tem um filho com déficit de atenção, eu vou ter que adaptar o meu professor. Isso na verdade, é aprender a conviver com as diferenças. Isso é dignidade da pessoa humana que está prevista lá na Constituição Federal, é respeitar as diferenças e aprender a conviver com as diferenças. Isso é fundamental para ter uma sociedade melhor. Bom, na conversa com o doutor Arthur Rolo, hoje a gente está falando sobre os direitos das crianças especiais dentro da escola. Ele acabou de citar novamente aqui a Constituição de 88. O que mais está garantido a essas crianças dentro da lei, doutor? Bom, tem a Constituição de 88, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente estava conversando, que é um direito da criança frequentar a escola. Isso é um direito da criança frequentar a escola e é dever dos pais matricular a criança nas escolas. Isso é essencial para a formação da criança, do adolescente. Então, o pai que não matricula o seu filho numa escola, ele pode ser, inclusive, penalizado por isso. Então, tem previsão na Constituição Federal, previsão no ECA, previsão nas leis que garantem, por exemplo, tem lei de autismo para crianças autistas que têm dificuldade de aprendizagem. Então, tem uma série de leis que asseguram de acordo com cada deficiência. Por exemplo, o autismo, existe uma lei específica garantindo direito para os autistas em geral e para as crianças também. Doutor, onde que entram as APAES hoje? Que até então, muitas crianças deficientes, no passado, viviam reclusas o dia inteiro nessas escolas especiais. Hoje elas saíram das APAES e foram para a escola normal. Então, essas APAES são aquelas escolas que nós falamos, escolas especiais, para um tratamento especial. Então, quando vão entrar as APAES, ou, como você falou, num processo complementar, a criança fica, por exemplo, estuda de manhã num colégio regular e vai à tarde para a escola da PAI, como se fosse uma aula de reforço, assim, para facilitar o acompanhamento, ou para graus de deficiência maiores. Por exemplo, quando a criança não consegue em absoluto, por mais que sejam concentrados esforços ali, que os professores tenham se adaptado, que os professores tenham estudado, a criança não consegue acompanhar, não consegue ter uma evolução satisfatória para ela, segundo as conveniências da criança, segundo o interesse da criança. Aí entram as APAES. Aí, em último caso, apenas, sempre o fundamental é integrar no ensino regular. Eu acho que a Maria Cândida tem uma pergunta para fazer para a gente, que é da suposição. Gente, vocês estão falando das APAES e eu me senti tocada porque eu sou madrinha da APAES de São Paulo. Então, não existem mais as escolas, como você estava dizendo, nas APAES de São Paulo. Eles são totalmente contra as escolas dentro das APAES e totalmente a favor da inclusão das crianças especiais, justamente para que a gente conviva com a diferença e que as pessoas caminhe para essa dignidade social, para que a gente realmente aprenda com essas crianças, para que os professores se preparem, enfim. Então, assim, não existem mais, vocês tocaram nessa história, então eu me senti tocada para falar. Não existem mais essas escolas e as crianças só, se há um caso, eles fazem um trabalho com a criança para readaptá-la à escola, mas sempre incentivando a inserção na escola, porque eles acreditam na inclusão social e defendem isso com unhas e dentes, porque só através da inclusão mesmo a gente vai permitir que haja dignidade nesse país. Senão vira desculpa também das escolas para não inserir, né? Para não inserir. Agora, efetivamente tem crianças com uma maior dificuldade de aprendizado e aí vai ter que ter um esforço maior da escola. Eu acho que até um desafio da escola ter uma criança, porque você ensinar o aluno regular é alguma coisa que se você reconstrói, mas é alguma coisa do dia a dia. Eu acho que é um desafio a mais para o professor ter em sala de aula. Eu, por exemplo, ia me sentir desafiado. Se eu tiver um aluno cego, por exemplo, eu vou me sentir desafiado a dar uma atenção especial ali e a me adaptar a ensinar melhor. Mas a gente sabe, doutor, que muita gente não está nem aí com essas pessoas, né?
muitos educadores, eles mal querem educar no ensino público os alunos que estão lá. Aí entra aquela questão da baixa remuneração também, porque para o professor se adaptar também, verdade seja dita, ele tem que ter uma contrapartida financeira, porque hoje em dia, Maria Cândida, o que acontece? O professor entra numa escola de manhã, aí vai à tarde para outra, aí à noite para outra, ele fica o dia inteiro trabalhando, ele precisa ter um tempo para estudar, para se reciclar, não estou justificando o injustificável, né? Mas precisa ter tempo para se capacitar. Isso na educação como um todo, né? Na educação como um todo, né? Realmente os professores carecem disso. Eu acho que precisa ter tempo, dinheiro e tal para se capacitar. Mas isso eu acho que tem uma coisa que chama ao coração. Eu acho que é uma coisa assim isso que o senhor estava falando aqui. Eu iria ver como um desafio. Então é uma coisa que entra um pouco naquela coisa que os americanos trabalham muito, que é o trabalho voluntário, entendeu? Que é uma coisa que você decide. Ou eu faço ou eu não faço. Não é amor verdade? Ao próximo. Daí é uma outra coisa. Daí você entra numa coisa que é do coração, eu acho. Não é verdade? A inclusão é um processo humanizado, né? Que tem que partir da vontade dos pais, de levar o aluno para o ambiente escolar. O senhor falou que é a escola que tem que se adaptar, né, à realidade da criança, e a escola como um todo, né, toda a comunidade escolar, né, os professores, a direção da escola, e levar isso para os demais coleguinhos. Porque senão esse aluno ele vai sofrer também. Pode sofrer um processo de bullying violento ali dentro. Tem que aprender a conviver com as diferenças desde o ensino infantil. Aprender a conviver com as diferenças. Tem pessoas diferentes, tem criança em cadeira de roda, tem criança cega, tem criança com dificuldade de aprendizagem. Hoje em dia também, cá entre nós, estão exagerando um pouco na dificuldade de aprendizagem. Qualquer coisa, dificuldade de aprendizagem. Precisa também parar de rotular as crianças, de rotular os estudantes, porque nem tudo é dificuldade. Às vezes é também uma falta de empatia com o professor, tem aluno que vai melhor numa matéria porque simpatiza com o professor. Então, nem tudo é déficit de aprendizagem. Precisa também tomar cuidado com isso, porque também está tendo muito rótulo. Vamos lembrar que no passado não tinha esses rótulos, né, doutor? Claro. E a educação acontecia, né? Claro que de um outro processo, de uma outra forma, mas acontecia essa educação, né? Com certeza. Então, o que acontece tem que ser essa inclusão é fundamental para uma sociedade mais igualitária, aprender a conviver com as diferenças. Mas a gente está falando de escola, às vezes você vai num shopping center, você vê uma criança com deficiência e você vê todo mundo olhando. Então, precisa divulgar. Por isso que é importante espaço como esse que está sendo proporcionado aqui, porque a sociedade em geral precisa aprender a conviver melhor com as diferenças. Mas acho que melhorou muito, doutor. Melhorou. Assim, antes as crianças não estavam tão acostumadas, esse processo de inclusão, ele tem melhorado a visão das próprias crianças. Eu acho que as crianças estão melhores do que os adultos. Muito. Muito, porque muito da gente também, a gente não teve esse contato. Claro. Porque as crianças ficavam mais segregadas. Exatamente, ficavam lá nas escolas especiais, Exatamente. Porque as escolas regulares recusavam e esse tipo de coisa hoje é abominado. Então, hoje em dia, a minha filha estuda com crianças, não exatamente na classe dela, mas tem crianças que têm problemas. Exatamente. E ela frequenta a PAI também. Então, ela tem esse contato, ela vê as crianças especiais. Então, já é um convívio que eu, por exemplo, não tive. Então, eu não sabia o que era síndrome de Down, não sabia direito essas coisas. Então, assusta um pouco a criança que não tem esse convívio, né? Então, a gente tem que forçar Antes um pouco. a gente via e ficava com pena. E a pena é justamente o que É não o deve pior sentimento que deve ter. Claro. Porque lá na PAI, por exemplo, eles podem trabalhar, dependendo da síndrome, eles trabalham, tem graus, oficinas, são office boys. Trabalho, integração normal, casam. Teve até um filme, teve o filme feito por três, protagonizado por três portadores de síndrome de Down, pessoas com síndrome de Down. Então, isso aí eles trabalham normalmente. Aquele filme é muito interessante, aliás. É verdade, colegas, doutor, né? Obrigada. Nós agradecemos, então, a presença do Dr. Arthur Rolo. Obrigado pelos esclarecimentos, por essas informações. Se alguma dúvida ficou, é só escrever pra gente em tudoposso@redefamilia.com.br. Lembrando, né, Maria Cândida, que essa nossa série, essa nossa conversa continua durante toda a semana, Continua, né? A gente vai estar aqui falando sobre educação para vocês, esclarecendo todas essas dúvidas. Mas agora, olha só, eu quero falar para você que a sorte, de novo, tá batendo na sua porta. Para você aproveitar, só depende de você. Essa é a última semana da promoção A Sorte é Sua.
nós entramos realmente na reta final. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você faria com o último prêmio de 15 mil reais? 15 mil reais. Comece a pensar, porque essa grana já vai sair amanhã. Portanto, hoje é o último dia para você ligar e concorrer. 996450917. Ligue e concorra. Quer mais? Além de concorrer, então, a 15 mil reais, a sua ligação já vai garantir chances para a última casa. É ou não é para fechar com chave de ouro esse mês de fevereiro? É para ligar então, hein? 996450917. Olha, o Urbano Gregório, ele ligou e levou 15 mil reais. Dá uma olhada, olha o sorrisão aberto do Urbano aqui. Olha só, hein? E uma das sortudas da casa foi a dona Cícera Dias. Vamos ver se a dona Cícera tá aí. Olha a dona Cícera, checão de 100 mil reais é o valor da casa que a gente está sorteando. E é bem simples participar, hein? Basta ligar 996450917. Imagine só, você pode realizar o sonho da casa própria, ficar livre do aluguel. 996450917 é a última semana da promoção. Ligue, participe, afinal, a sorte é sua. Rápido intervalo, na sequência tem ovos artesanais aqui. Ovos de Páscoa, diferente, hein? Uma técnica que vem lá da Lituânia, lá da Europa, para você aprender. Daqui a pouquinho a gente te ensina.